Oi, meu nome é Guaraci Araújo, eu sou professor de filosofia e decidi gravar esse vídeo para minha sobrinha, Mashla. Mashla, esse vídeo é dirigido a você. Eu vi seus comentários na Facebook e eu entendi que você está professando o voto em Jair Bolsonaro, você é evangélica e está acreditando que Bolsonaro representa melhor os valores, a maneira de ver o mundo de evangélicos. Eu queria te dizer algumas coisas nesse vídeo. A mais importante delas é que, infelizmente, não é o caso. Eu queria que você entendesse que eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de defesa de ideologia. Não é exatamente essa a minha ideia. Eu estou querendo mostrar para você um impostor, uma falsidade, uma mentira, aliás, um grande conjunto de mentiras. Jair Bolsonaro não representa de modo algum os valores que qualquer cristão possa assumir, de nenhuma maneira. Eu vou tentar te mostrar isso, Márcia, te contando uma história. Essa história pode parecer um conto de fadas, ela começa com Era Uma Vez, mas ela não é um conto de fadas. É uma história terrível. Ela é talvez a história mais triste que os seres humanos podem contar. Ela não tem um final feliz, infelizmente. Eu vou começar então. Era uma vez um país que vivia uma enorme e longa crise política. Nesse país, os dois lados, que são necessários para que exista uma democracia, a direita e a esquerda, não conseguiam de maneira alguma entrar em qualquer tipo de acordo e isso prejudicava muito o andamento dos processos políticos. Ademais, mesmo nos dois lados, tanto na direita quanto na esquerda, haviam divisões. De modo que você tinha uma situação política muito difícil para superar. Mas isso era piorado pelo fato de que esse país tinha atravessado muitas crises e uma delas tinha sido muito recente, prejudicando muito as condições de vida gerais da população. Foi nesse país que surgiu, apareceu, começou a se destacar um ex-militar. Esse ex-militar começou a difundir sua mensagem, que para muitas pessoas era esquisita, muita gente achava que o sujeito era exótico, extravagante, que era uma piada para alguns, mas a mensagem desse ex-militar foi se difundindo mais e mais e mais, atingindo cada vez mais gente e convencendo cada vez mais gente. O que ele dizia? Ele dizia que nós, pessoas boas, corretas, decentes, trabalhadoras e tementes a Deus, nós estamos, infelizmente, rodeados de inimigos que se escondem, que se colocam na sombra como ratos. Esses inimigos não se apresentam claramente, mas por trás das sombras, por trás do palco, eles marionetam as nossas vidas, eles estão em todos os lugares, a crise política é no fundo responsabilidade deles e todos os nossos problemas são responsabilidade deles. Nós temos que fazer alguma coisa com eles, porque se nós não fizermos alguma coisa com eles, nós, boas pessoas, trabalhadoras e sérias que tememos a Deus, seremos prejudicados, viveremos pior. Eles nos levarão, se puderem, a uma ditadura. Essa mensagem foi recebida por muitas pessoas de forma negativa, mas muitas mais começaram a dar atenção e acreditar na mensagem. E isso teve resultados muito sérios. O nome do país que eu estou contando aqui é a Alemanha. O nome do ex-militar é Adolf Hitler. Com o seu movimento, que ficou conhecido como nazismo, Adolf Hitler foi capaz de chegar ao poder na Alemanha no início dos anos 30. Ao chegar ao poder, ele começou a realizar uma série de mudanças na estrutura política do seu país, transformando essa estrutura em muito pouco tempo em uma ditadura. Ele se inspirou em um outro sujeito, um outro bonito, um bonito chamado Benito, um sujeito chamado Benito Mussolini, que algum tempo antes dele fez uma coisa que não era diferente, assim, era parecida. Esse outro bonito aí
o senhor Benito, que não é o de Paula, Mussolini, esse senhor Benito começou a falar assim: todos os nossos problemas, nós, gente boa, séria, trabalhadora e temente a Deus, todos os nossos problemas são responsabilidade de um outro, daqueles ali. Não somos nós somos ótimos. São eles, pilantras, duvidosos, safados. Quem eram esses eles para Benito Mussolini? As pessoas de esquerda, os movimentos de esquerda. O que o Benito Mussolini fez? Eu vou te contar muito claramente o que ele fez. Ele era um ex-comunista que fundou um partido. Esse partido seguia ideais que nós associamos à extrema-direita, e eu tenho muito a dizer ainda sobre o que é a extrema-direita. E, por meio desses ideais, ele conseguiu organizar um conjunto de pessoas para quê? Para agredir, violentar, matar e humilhar as pessoas de esquerda. Entende? O que eles faziam? Eles iam em sindicatos, eles iam em casas rurais de encontro de camponeses, eles iam onde haviam movimentos sociais e políticos de esquerda e desciam a lenha, desciam a porrada, batiam, atiravam, matavam, violentavam, estupravam, humilhavam, tudo isso. Fizeram isso com centenas de milhares de pessoas. E aí o que aconteceu? O pessoal de esquerda, né, morreu de medo, sumiu, fugiu. Muitos foram mortos, muitos foram violentados, agredidos, de todas as formas que vocês possam imaginar. O Hitler gostou muito desse modelo, né, porque esse modelo levou Mussolini ao poder. E quando Mussolini chegou ao poder, ele manipulou as coisas pouco a pouco para que a Itália, que era o seu país, se transformasse numa ditadura. Vejam, né? O modelo e o modelado eram muito parecidos, né? Adolf Hitler e Benito Mussolini tinham muito em comum. A diferença é que o Hitler tinha uma coisa a mais do que Mussolini: ódio. Mussolini só professava ódio, no fundo, às pessoas de esquerda, aos movimentos socialistas, comunistas, etc. Hitler professava um ódio mais profundo, um ódio destruidor, aniquilador, em relação a pessoas de uma minoria da sua sociedade, uma minoria que não tinha culpa de nada, uma minoria que não tinha responsabilidade por nada de ruim que acontecia. Mais do que isso, uma minoria que apoiava o país e fazia tudo por ele, uma minoria que nas guerras ia lutar pelo país, uma minoria que fazia tudo que as pessoas normais desse país faziam, começou a ser apontada e distinguida como o grande culpado. Essa minoria eram os judeus. Hitler e Mussolini chegaram ao poder com o auxílio de pessoas boas, fiéis e tementes a Deus. Mussolini sempre se professou uma pessoa religiosa, mas na sua Itália a igreja católica andava do jeito que ele queria, fazia o que ele queria, ele mandava nela. Hitler se apresentou até chegar ao poder como um homem religioso. Ele ia atrás de diversas denominações cristãs. Ele se apresentava como um cristão devoto, compungido, até ter poder suficiente. Você sabe o que ele fez depois que ele teve poder suficiente? Depois que ele teve poder suficiente, ele perseguiu todas as denominações cristãs, todas, sem exceção, que de alguma forma impediam as pessoas que faziam parte delas de participar do exército. Um exemplo disso são os testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová professavam o pacifismo, se recusavam a participar de exército por razão de consciência. Sabe o que Adolf Hitler fez com eles, Márcia? Matou 150 mil. Tá me entendendo? E quanto mais essa história vai chegando perto do final, mais triste ela fica. Adolf Hitler conseguiu obter poder o suficiente para iniciar uma enorme guerra. O objetivo dessa guerra era roubar territórios de modo a criar uma versão enorme, rica do seu próprio país, criar uma grande Alemanha, uma gigantesca Alemanha, que teria recursos e poder o suficiente para subjugar o mundo inteiro.
Hitler jogava War no modo conquistar o mundo, entendeu? Era o mundo inteiro que ele queria. Ele queria um mundo inteiro no qual as pessoas da raça ariana dele, da raça ariana que ele achava que era a melhor de todas, bam bam bam, última Coca-Cola do deserto, ele queria que essas pessoas só fossem livres. Sabe o que ele queria para outras pessoas, para outras raças? Para outras raças ele queria escravidão. E para os judeus ele queria a morte. Hitler e o nazismo conseguiram matar metade dos judeus da Europa. São pelo menos 6 milhões de pessoas mortas. Nos seus campos de concentração, uma das criações mais abomináveis da humanidade, lugares que foram feitos para explorar a gente, para trabalhar até morrer, ou para matar direto, ali foram mortas milhões de pessoas. E dentre essas pessoas, muitas eram evangélicas, provavelmente umas 500 mil eram evangélicas. Por que eu estou falando de Hitler e Mussolini? Porque entre Hitler, Mussolini e Bolsonaro existe um fio comum. Hitler, Mussolini e Bolsonaro, Márcia, são extremodireitistas. Você quer saber a diferença de um extremo direitista para um direitista? A diferença é o seguinte: o direitista, por exemplo, ele pode não gostar de ver pessoas do mesmo sexo casando. Um direitista conservador pode dizer isso é contrário às leis de Deus. Então ele reprova, ele acha reprovável o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Um extremo direitista vai buscar matar essas pessoas. Um extremo direitista não está disposto a aceitar que existam pessoas diferentes desse nós que ele inventa e tenta jogar para cima da gente para nos incluir num projeto de destruição. O que quer a extremo-direita? A extremo-direita quer destruir todas as coisas do mundo em que nós vivemos para restaurar um mundo que existiu décadas atrás. Mas isso é impossível, Márcia. O tempo não volta. O tempo não para, já dizia o Cazuza. E ele não volta para trás. Será que é possível hoje, um momento em que mulheres, por exemplo, são presidentas de países, de empresas, mulheres se destacam em todas as áreas de vida profissional, em todas as atuações, será mesmo razoável a gente querer que as mulheres de hoje vivam como as mulheres de 50 anos atrás? Você gostaria, querido? Você gostaria de não ter direito nenhum? Você gostaria de ter de pedir para o seu marido assinar qualquer papel seu? Você gostaria de ser tratado como se você fosse simplesmente uma doméstica? Eu creio que não. Eu sei que você é lutadora, eu sei que você quer mais coisas para sua vida. Eu tenho certeza que não é isso que você quer. E nenhuma mulher deve querer, porque é injusto. Porque mulheres não devem ter os mesmos direitos que homens. Ora, a gente não tem como voltar atrás nisso. Voltar atrás nisso significaria o quê? Como é que nós vamos falar para todas as mulheres que acham que elas têm direitos e que têm que ser respeitadas? Como é que nós vamos falar para elas? Não. Esquece, vamos voltar para aquele mundo de 60 anos atrás, né, onde o homem mandava e desmandava em tudo dentro de uma casa. Vamos voltar para isso aí. Você acha que esse mundo era realmente bom para as mulheres? Olha, não era não. Jair Bolsonaro é um extremo direitista, mas o que ele quer de fato é manipular qualquer lugar onde ele possa obter poder. É por isso que, ora, ele se apresenta como católico, ora, ele se apresenta como evangélico, ora, ele se apresenta como maçom, ele se apresenta como qualquer coisa que precisar, Márcia, para ganhar votos. Eu respeito a direita. Eu respeito a necessidade de uma democracia ter uma direita e uma esquerda. É importante que elas existam, porque uma serve para fiscalizar e corrigir a outra. Mas Jair Bolsonaro não é um projeto de direita. Jair Bolsonaro não é um conservador. Se Jair Bolsonaro fosse conservador, veja tantas coisas que ele já fez que claramente mostram que isso não é uma verdade. Um sujeito que casa separa, um sujeito que finge religião, isso nunca foi conservador. Conservador conserva e respeita as coisas. Bolsonaro quer destruir. Ele não é um conservador, ele é um destruidor. Ele não é um direitista, ele é um extremista que se veste, que se esconde debaixo de um manto de direita, de bons costumes e seriedade. Olhe bem, de fato, como é que esse homem leva a vida dele. Esse homem anda cercado de milicianos, de marginais. Esse homem anda com aquilo que é o pior, os mais desclassificados membros do evangelismo brasileiro. Gente que você sabe tão bem quanto eu que não vale nada.
É com essas pessoas que Jair Bolsonaro anda. É esse o tipo de pensamento dele. Nós contra eles. Essa retórica, essa maneira de pensar, Márcio, ela só conduz a uma coisa: ódio. Jair Bolsonaro produz ódio para ganhar crédito político, assim como Hitler e assim como Mussolini. Bolsonaro, assim como Hitler e assim como Mussolini, é militarista. Bolsonaro, assim como Hitler e Mussolini, é preconceituoso. Bolsonaro, assim como Hitler e Mussolini, espera destruir as nossas instituições para ter poder absoluto nelas. Porque é isso, Márcio, infelizmente, que todo extremista de direita faz. Todo extremista de direita usa a democracia para destruir a democracia. Ele pode fazer isso rapidamente, tentando dar um golpe. Se ele conseguir dar um golpe de Estado, ele faz isso rápido. Mas ele pode fazer isso de uma forma lenta. Ele pode fazer isso mudando as coisas aos poucos. Ele pode fazer isso botando mais uns ministros lá no Supremo Tribunal Federal, sabe? Que é uma tática clássica. Ele pode fazer isso restringindo a capacidade da imprensa de investigar coisas. Ele pode fazer isso aos poucos. E se ele tiver um segundo mandato, você pode ter certeza, ele fará. Ademais, Márcio, a gente tem uma situação muito preocupante hoje no Brasil, que é o crescimento de movimentos milicianos. O extremo-direitismo sempre foi ligado a milícias. O extremo-direitismo, a extrema-direita, é, de certa forma, a expressão da visão de mundo de milicianos. E o que milicianos acham, Márcio? Milicianos acham que a força é o que prevalece nas relações entre as pessoas. Você acha que isso é cristão? De verdade? Você acha que assassinos podem ser bons cristãos de qualquer forma? Você acha que, de fato, há uma guerra a ser travada pelos evangélicos em relação ao resto do Brasil? Ou será que a verdade é que nós estamos precisando mesmo, sabe do quê? De pacificar esse país, para que os seus filhos possam viver melhor no futuro, para que a gente possa ter esperança no nosso futuro. Jair Bolsonaro é, infelizmente, Márcio, uma grande falsidade, uma grande mentira. Ele é pouquíssimo interessado em valores quaisquer que sejam. Ele só quer duas coisas: poder e dinheiro para si e para sua família. Eu queria poder te dizer uma outra coisa. Eu não falaria isso de muitas personagens da direita brasileira. Eu não falaria isso dos direitistas do PSDB. Eu não falaria isso dos direitistas do PMDB. Eu não falaria isso do Democratas ou União Brasil agora. Eu não falaria isso de quase todos os movimentos de direita do Brasil. Porque eles são movimentos de direita. Jair Bolsonaro não é um cara de direita. Jair Bolsonaro é um extremista. Extremista a gente pode também chamar de fundamentalista e terrorista. E de fato, Jair Bolsonaro é terrorista. Ele tentou, no início dos anos 80, colocar bombas em lugares para poder manter, para poder ajudar a dar continuidade à ditadura militar que existia nessa época. Você entende? Tudo aquilo que um extremo-direitista tem Jair Bolsonaro. E, como dizia o velho Leonel Brizola, se tem cara de jacaré, pele de jacaré, nada feito de jacaré, olho de jacaré, é jacaré. E é isso que Bolsonaro é. Bolsonaro não tem olho, cara, boca e jeito de Hitler e Mussolini à toa. Bolsonaro segue a mesma visão mortífera e destruidora de mundo que Hitler e Mussolini. Eu espero que você goste, querido, do que eu estou dizendo aqui, que você se interesse pelo que eu estou dizendo aqui. Eu posso te mostrar muitas coisas. Eu posso te mostrar texto, eu posso te mostrar leitura, literatura muito interessante para você entender, que infelizmente nós temos um impostor tentando se apresentar na frente de pessoas tementes a Deus apenas para ganhar vantagem. Se não fosse assim, esse senhor jamais teria trazido para suas hostes um padre de quermesse, um padre falso, um sujeito ator vestido de batina. Você acha mesmo que isso significa temer a Deus?
Claro que não. A única coisa que Jair Bolsonaro teme é a lei.